Salve, salve! Hoje, mais uma vez, o Pode Crer, o podcast do conhecimento. Hoje o nosso tema é um tema leve, tanto quanto outros que já trouxemos aqui para o Pode Crer. Hoje a gente vai bater um papo agradável com um colega, um ativista social, ativista político, muito conhecido na cidade, talvez fora do estado, inclusive, o nosso querido Júnior MP3. Já, depois da vinheta. Pois é, como eu disse, conosco no centro da mesa do Pode Crer, o Júnior MP3. Júnior, seja bem-vindo ao Pode Crer, o podcast do conhecimento. Muito obrigado pelo convite, né? E para mim é muito interessante estar num podcast, porque a gente hoje é uma coisa que é democrática, né? A gente tem dificuldade de acessar os meios de comunicação da grande imprensa, do empresariado, porque no Piauí só tem quem tem como meio de comunicação é os políticos, né? Na sua grande maioria. Infelizmente é verdade. E você não pode falar o que quer e nem pode falar a verdade. Aí a gente acaba sendo tolhido de dizer o que a gente pensa, o que a gente quer. Com certeza. Né? Aqui não, aqui o espaço é aberto, você vai poder dizer o que pensa, o que sente, como atua. Eu começaria, Júnior, perguntando a você, quem é o Júnior MP3? Eu sou filho do bairro São Pedro, né? Nasci no próprio bairro. Uma senhora que era parteira foi essa que me trouxe ao mundo. Vi muita coisa naquele bairro São Pedro, né? Principalmente um grupo muito forte, o grupo Claudino, se apropriando de espaços que não era dele. Vi muita coisa errada. É um bairro que a gente, até hoje, quer que ele cresça, quer que ele tenha estrutura, porque fica ali no centro da cidade, praticamente, fica no centro, pertinho do centro administrativo, né? Mas é um bairro ainda que tem muita dificuldade, não tem uma praça pública do bairro, nós temos problema com a galeria, que até hoje não foi construída, essa galeria, mas um dia a gente vai conseguir melhorando a nossa comunidade. Foi ali que eu comecei a militar, né? Foi ali que eu fui ser escoteiro lá na Associação dos Cegos, foi ali que eu fui ser do grupo de jovens da Liga das Senhoras Católicas, lá na sede da Liga, foi ali que eu fui ser catequista lá na Igreja Católica, na Igreja do bairro São Pedro, foi ali que eu comecei minha militância, foi ali, no bairro São Pedro, que eu me alfabetizei na I. Gonçalves. Então, o bairro São Pedro faz parte da minha vida e toda a minha militância começou no bairro São Pedro e está terminando no bairro São Pedro porque a sede do MP3 é no bairro São Pedro. Júnior, eu vi aqui na sua biografia que você fez o ensino médio ali no Liceu Piauiense, né? E que você acabou fazendo o curso de História na Universidade Federal do Piauí. Depois você atuou na Pastoral do Menor, também foi integrante, membro do Conselho Tutelar e acabou numa função pública sendo administrador, gestor, gerente do Centro Educacional Masculino 100. Depois atuou como presidente ou presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o COMAD. E tem duas filhas. Dois filhos. Dois filhos. Quem são eles? É o África Bombata, que tem 16 anos, e o Marcos Gave, que tem 3 anos e 7 meses, né? Que são duas pérolas que eu tenho. E eu fiz questão de homenagear o continente africano e homenagear toda a nossa história, né? Essa referência que nós temos das nossas origens. E também fiz uma homenagem a Marcos Gave, que tem toda uma história para o povo negro, né? Era um autoempresário, era um comunicador, era um cara que queria que a gente, como negro, se organizasse, que a gente voltasse para a África, que a gente nos fortalecesse enquanto população negra. Então, fiz essa homenagem, né, primeiro para o continente africano e depois para o Marcos Gave. Júnior, nossa conversa aqui, como eu disse, ela vai transitar pelo Júnior, a pessoa de um ativista social, mas também pelo seu ativismo na empresa, no organismo, na organização, que é a organização MP3. Nós estamos aqui, Júnior, com uma obra cujo título é A Teoria do Nascimento, em que a autora fala um pouco das desigualdades que são presentes na história social, econômica e política brasileira e, claro, refletida diretamente no nosso estado do Piauí. E eu queria perguntar a você, como princípio, considerando a ONG MP3,
O que é que motivou você a criar um mecanismo, uma instituição como essa para atuar numa área periférica? Tem a minha história, né? O MP3 é fruto também do meu sofrimento, né? Eu, com 7 anos de idade, eu já trabalhava, né? Acordava às 5 horas da manhã, levava uma bacia de cuscuz na cabeça para vender, vendia cheiro verde. Depois ia para a escola. Imagine uma criança que, né, depois do trabalho, vai para a escola, porque acordava às 5 da manhã, 5 da manhã. E acordava, né, com os gritos, com os berros, com balançar da rede para você cair no chão, e botava aquela bacia de cuscuz. Depois voltava, tomava banho, ia para a escola. Depois que saía da escola à tarde, ia vender din-din. Sabe, eu fui não fui criança, na verdade, eu fui um adulto criança vendendo, né, sobrevivendo. Por isso que às vezes eu acho assim, eu fico com ódio quando a pessoa diz assim, você tem que trabalhar desde criança, porque aí você vai aprender a trabalhar. Quando uma pessoa que é criança vai trabalhar como criança, ela não é criança, ela é um adulto, Não porque vive a condição não de tem, criança. eu não tive infância, eu não sei o que é isso. E aí eu comecei a trabalhar pela sobrevivência, fiz tudo que você possa imaginar para sobreviver, né? E sempre colocava na minha cabeça que um dia eu ia entrar na universidade, embora a bilhões de quilômetros da minha visão, e também ia me doar para fazer um trabalho com pessoas que passam pela mesma situação que eu estava passando. Mas eram promessas vagas, porque eu não acreditava que isso ia dar certo. E, de repente, todo esse meu sofrimento foi me moldando para que eu fosse uma pessoa mais empática, tivesse mais sensibilidade, tivesse um olhar mais apurado para os meninos que também, né, que é da minha quebrada, como eu. E aí a gente foi vendo essa situação toda. Quando eu completei 18 anos, no dia 23 de novembro de 88, eu fui à Pastoral do Menor e disse que queria ser voluntário da Pastoral para trabalhar com meninos de rua. E comecei a trabalhar com meninos de rua. Mas aí eu senti uma falta de alguém para trabalhar com as gangues da cidade de Teresina. E aí depois eu optei, não, então vou trabalhar com as gangues, já que tem muita gente trabalhando, o Estado, a Prefeitura, as igrejas estão trabalhando com os meninos de rua, mas ninguém trabalha com as gangues. E aí eu fiz uma opção para trabalhar com as gangues. E nessa opção que nós fizemos, a gente começou a ver, assim, procurar um mecanismo para ajudar essa juventude. E aí nós juntamos os meninos que eram das gangues, os que já tinham saído das gangues, pichadores, grafiteiros, skatistas, pessoal da bike, loucos, todo mundo, para a gente criar uma organização que tivesse alguma coisa relacionada à paz. E aí foi escolhido, depois de uma votação, Movimento pela Paz na Periferia, que foi essa organização que começou através do hip-hop, né, dos 4 elementos do hip-hop, que é o grafite, a música, a discotecagem, né, o DJ e a dança. E aí a gente foi criando esse movimento, achando que, num determinado tempo, os governos iam fazer um trabalho na comunidade. Porque os jovens que estão na nossa comunidade, eles estão desassistidos há milhares e milhares de anos. Nós temos Coordenadoria da Juventude do Estado, nós temos Secretaria da Juventude da Prefeitura de Teresina, mas não temos nenhuma política pública para essa juventude. Esses espaços eles não conhecem. Né? Não temos as praças públicas dentro da comunidade, as praças da juventude, não temos a capacitação dessa juventude, não tem um grande programa de combate e prevenção de drogas, não existe. Então, o jovem está na periferia, à mercê das drogas, da violência, à mercê de praticamente quase tudo. Então, não existe no estado do Piauí, desde que a gente vem trabalhando com essa juventude, nenhum programa direcionado para a juventude da periferia, que é a mais vulnerável. É lá que está as bocas de fumo, é lá que está a falta de lazer, é lá que está a falta de urbanismo, é lá que está a violência policial, é lá que está todo tipo de desgraça, né, para a nossa juventude. Infelizmente, essa é a realidade. Mas não existe até agora nenhuma política pública, de governo, de Estado, melhor dizendo, não de governo, de Estado. E essa juventude continua morrendo à míngua. Antes eram as gangues, hoje é facção. Então só mudou só o nome, a violência é a mesma, o abandono é o mesmo. Eu quero lhe provocar aqui, quando você coloca assim, trabalhar com as gangues. A ideia era, eu até pergunto se não há um pouco de ingenuidade nisso, ou se há uma intencionalidade, no sentido de que, entrando nesse universo, de fato era possível, a partir da música, a partir da dança, resgatar essa juventude que estava perdida, no sentido de que estava sem rumo, sem norte, e aí a lacuna pela ausência do poder público, uma ONG como a sua teria condições objetivas de entrar lá, conviver
e fazer essas mudanças de rumo? É essa a ideia? Nós fizemos. Nós fizemos. Nós entramos onde o Estado só entra com polícia. Nós entramos onde o buraco é grande, a ausência dessas políticas públicas. E a gente, o nosso trabalho era direcionado para as gangues, né? Sim, era com eles. Era com esses jovens que a gente fazia Gente que roubava, que matava. Todo mundo que estava ali, à margem, desassistido, que estava no crime, a gente fazia. Inclusive, quando a gente chegava nas comunidades, a população, por não entender ainda o nosso trabalho, se afastava da gente e até com preconceito, né, começava a apontar. Teve casos que a polícia foi lá falar com a gente, dizer o que vocês estão fazendo aqui. E a gente tentava explicar e os policiais não entendiam, mas a gente até entendia, porque era uma coisa muito nova. Então, toda vez que a gente ia para a comunidade, a gente fazia uma negociação. Se nós vamos entrar na Vila Paraíso, então a Vila Paraíso não vai invadir a Vila São José e nem a Vila São José e vice-versa. Se a gente vai entrar no Afegão, se a gente vai entrar em qualquer dessas vilas que tenha essas gangues. E a gente fazia um acordo, era com os jovens que estavam nas gangues. A nossa prioridade era conversar com eles. E aí, através da música, da dança, do grafite, a gente ia para as comunidades sábado e domingo, as mais violentas da cidade de Teresina, fazia essa reunião com esses jovens, fazia as oficinas, e na sexta-feira, lá na Praça Pedro II, no coreto da Praça Pedro II, eles mostravam o resultado das oficinas. Fazia acordo. Não pode matar, não pode falar palavrão, não pode usar droga. A gente tinha uns acordos. Antes era 24 horas, depois 72 horas, até uma semana, um mês. Então, a gente fazia acordos. Mas era com as gangues. A gente não ia trabalhar com santo, porque santo fica na igreja lá, trancado lá, não serve para nada. A gente queria trabalhar era com esses jovens. E tivemos vários resultados. É isso que eu queria saber. Muitos resultados. Inclusive, eu quero até agradecer o empresariado de Teresina. Esse sempre esteve do nosso lado. Sempre empregou jovens que queriam sair das gangues. E eles sabiam. A gente apresentava para ele e dizia, esse jovem estava no crime, quer mudar de vida, e eles, nunca na minha vida um empresário bateu a porta na minha cara e disse assim, eu não vou receber. Pelo contrário, eu recebia várias ligações dos caras dizendo, manda desses caras teu aí, que esses caras são bons. E são bons mesmo, são bons. Né? Nunca tivemos problema com nenhum empresário, com nenhum funcionário de qualquer empresa que a gente tenha empregado. Agora, tem aqueles que não queriam, os que não queriam não iam de jeito nenhum. O nosso êxito de trabalho com esse jovem de gangues foi 90%. Né? 90%. E a gente conseguia fazer esse trabalho inédito mesmo. E é tão tal que uma vez nós fizemos uma excursão para Parnaíba só com as gangues inimigas. Só com os inimigos mortais. Porque eu acreditava que, como eles não tinham acesso ao lazer, como eles não tinham acesso, sabe, essas coisas que todo mundo deveria ter, a gente fez um acordo com eles, demoramos a fazer esse acordo, que é claro, teve dificuldade, tivemos. Sem dúvida. Tivemos, eu fui contando, tomara que a gente chegue vivo até Alça, até Campo Maior, até Piripiri. Chegamos 5h30 da manhã lá em Parnaíba, 44 jovens, né, inimigos mortais, né, era 2 de cada gangue. Quando a porta abriu, eles viram o mar, eles foram lá saber se o mar era salgado, se era doce. Né? Então, tem muita coisa que embrutece o nosso jovem. A falta de lazer, a falta de perspectiva, a falta do nosso poder público de ouvir. Porque política pública para a juventude não pode ser uma política pública que vai daqui a 4 anos que vai resolver os problemas dessa juventude. Não, gente. É lenta. Tem que melhorar as escolas. Tem que abrir final de semana as escolas. Tem que melhorar os equipamentos públicos. Como é que você faz em Teresina, uma quadra, e essa quadra não tem cobertura? Só para jogar à noite? De manhã e de tarde ela não vai servir para nada? Porque na época não tinha iluminação. E quando tem iluminação, só Deus sabe como é que é. Então tem todas essas dificuldades. O que falta é um grande programa de política pública para a nossa juventude. Isso a gente vem dizendo há 100 anos. Eu tenho 55 anos e venho dizendo isso desde o dia 23 de novembro de 88. Então está com muito tempo que a gente diz a mesma coisa. Júnior, olha o que você está dizendo aí. E é exatamente sobre isso que eu quero colocar. O MP3 está com quase 30 anos de existência. Vai fazer 22 anos. 22 anos? 22 anos. É claro que em 22 anos, muitas coisas mudaram no Brasil, no Piauí e na periferia de Teresina. Na periferia que a gente tem, se a gente pegar, por exemplo, que você está conceituando como gangue, hoje a gente daria um conceito de organizações criminosas muito mais dominadas pelo tráfico, por condições de maior violência, profissionalismo na atuação. Eu tive aqui há 2, 3 meses eu trouxe aqui 2 delegados.
um delegado Mácula, que conversa sobre essas questões de crimes virtuais, e o delegado Charles, que atua junto a repressão a essas organizações criminosas. E me chamou a atenção o fato dele dizer que, o Charles, que muitos desses jovens que têm um potencial de ser influenciadores, eles são dominados, são subjugados por um outro profissional do crime, bota ali uma roupa bonita, dá uma moto, mas são pobres, miseráveis, sem escolaridade, sem nenhuma perspectiva. E aí ele trabalha de que esses jovens são atraídos pelo crime exatamente por isso que você acabou de dizer, pela ausência de uma política pública que possa empregá-los, qualificá-los, dar a eles atuação e significado no lugar onde eles vivem. Eu pergunto a você, o MP3 tem desenvolvido política de formação continuada, trabalha com essa história de refeição, que outro dia eu vi um trabalho. Como é que é isso? Como é que é a dinâmica de atuação no dia a dia do MP3 hoje, que certamente mudou em relação ao que era há 20 anos atrás? Deixa eu dizer uma coisa. Tem uma coisa que faz propaganda do crime. É quando um policial vai na imprensa e fala, facção A, facção B, direto. Então, se o cara chega lá e fala facção A e facção B, aquele jovem que está ouvindo, ele sabe que se a polícia está valorizando a facção A e facção B, ou ele vai ser polícia ou ele vai ser da facção A e facção B. Sabe? Nós temos programa de policial de manhã, na hora do café, na hora do almoço e na hora da janta. E só se fala disso. Aí a polícia vai lá e diz assim, sem saber, mas diz, é facção A, facção B. Primeiro, não funciona desse jeito, não é assim que funciona. Né? Eu acho que a gente não deveria estar fazendo propaganda para o crime. Você discorda dessa metodologia? Radicalmente. Se eu for dar uma entrevista em qualquer meio de comunicação e tiver um símbolo de qualquer empresa, o cara ele bota uma taxa aqui para não aparecer a empresa, para não fazer propaganda. Por que a polícia fala constantemente, fica dando nome 24 horas de facção A e facção B? Isso é propaganda. Na sua visão, isso acaba estimulando e dando visibilidade a uma... O jovem, ele tem a necessidade de estar incluso. E como é que funciona na periferia? Então, se tu chegar... Tem gente que diz que é de facção A e facção B, e não tem nessa facção. Mas pela propaganda que fazem constantemente, eu acho que tem que ser avaliado constantemente. Bacana isso. É facção A, facção B. Antes era das gangues. Né? Ele vai me ouvir agora, o Valci, ele é jornalista, não sei se você conhece, Valci Vieira. Ele fez uma vez, ele dirige um jornal chamado Agora, e ele listou todas as gangues que tinha em Teresina e gangues que não tinham, lugares que não tinham. Depois chamou a atenção dele, ele não gostou, mas depois ele entendeu, porque onde não tinha gangue, apareceu. Na minha comunidade não tinha, mas agora tem. Então, se você fica fazendo propaganda do crime... Apologia. Pronto, faz. Se você, 6 horas da manhã, o menino está tomando café, você fala, valoriza uma facção. Se meio-dia, na hora do almoço, você valoriza do mesmo jeito. E na janta, do mesmo jeito, você quer o quê? Então, eu acho que a metodologia da polícia de falar, né, tem que ter muito cuidado. E aí, às vezes, até para poder, né, dizer, é uma força contra a outra. Assim não funciona. Né? Assim não funciona. E para avaliar o jovem, tem que estar lá na quebrada, tem que estar na comunidade. É muito fácil dizer quando você está só no outro lado da força. Então, tem que entender a realidade desse jovem. Ele está à mercê de toda aquela desgraça que tem ali. Ele está à mercê, ele é vítima de tudo aquilo. Né? Por isso que tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil taxar o jovem. O cara é bandido porque foi fácil demais. Sim, mas quem foi que errou primeiro? Quem foi que abandonou primeiro? Né? Porque é o jovem. Por que não aponta o dedo na ausência das políticas públicas? Por que na hora de avaliar tudo isso, não olha que a periferia tem mais pessoas pretas passando fome do que pessoas brancas? Por que não pega a história? Por que não olha lá nos nossos presídios que tem mais gente preta do que branca presa? Né? Então, tem todas as coisas. É muito fácil chegar e dizer, isso, aquilo. Você tem que estar do outro lado da força para poder entender isso aí. Né? E aí, só para... Por favor. Por que o MP3 faz trabalho? Primeiro, nós somos que fica só costurando e rasga de novo, porque nós não temos a obrigação de fazer isso, não. Isso é obrigação do poder público. A gente faz por ter empatia. Por ter empatia. Apesar de ser uma gota d'água, essa gota d'água é muito importante, mas o Estado deveria fazer, porque a gente não tem a capacidade nem financeira de fazer, nem a capacidade estrutural de fazer.
Né? Essa é a obrigação do Estado. Aí fica esse discursozinho. Toda vez que vem alguém aqui que aproveita o momento de eleição, né? Porque quantos não já passaram nesses meios de comunicação e viraram deputado federal, vindo da polícia estadual, vindo da polícia e dizendo que tem a fórmula mágica da paz. Aponta uma coisa que eles não conhecem, que é a realidade da periferia. Porque está do outro lado da força. Agora, quem está aqui conhece essa realidade. E é muito fácil, né? O jovem está lá abandonado e dizer, não, ele é traído com facilidade. Facilidade como? Bota lá a política pública para ver se o jovem vai para a criminalidade. Vai lá, bota a política pública de qualidade. Bota uma escola boa. Abrindo final de semana, com toda a estrutura, cinema para essa juventude. Dá oportunidade de empregabilidade e capacitação para ela, para a juventude. Sabe? Dá mais oportunidade para ela. Aí sim. Mas se não coloca nada. Aí o primeiro que aparece é o bandido, sinto muito. O Estado está errando faz tempo. Ausente. Faz tempo. Júnior, você colocou uma expressão aí, eu queria trazê-la para essa conversa numa perspectiva que é exatamente o inverso. Você colocou, e é fato, da ausência do poder público, e em razão dessa ausência, dessa lacuna, desse buraco, é que a gente vê esse grande crescimento das ditas organizações criminosas, algumas que de fato são reais, outras nem tanto, como você está colocando. Mas, por outro lado, o MP3 também não pode fazer muito, porque não tem recurso, não tem estrutura. Como anda essa relação institucional entre o MP3 e o governo do Estado, através das secretarias de saúde, educação, assistência social, para juntos, por exemplo, desenvolver um trabalho que possa ser, nesse universo, uma luz no fim desse túnel que, ora, é a ausência da política pública, ora é a incapacidade do MP3 e de outras organizações de fazer. Como é que anda essa aliança institucional que é possível fazer entre o MP3 e o governo, por exemplo? Eu não nego as parcerias. Importante. Sim, nós temos parcerias. Mas só que tem uma coisa. Enquanto o MP3 estiver existindo, é sinal que não tem política pública. Porque a nossa existência só demonstra o quanto a juventude está abandonada. Vou repetir de novo. Nós somos uma coxa velha sendo rasgada e costurada, rasgada e costurada. A gente só tem hoje, só tem vida porque faltam essas políticas públicas. Não é obrigação nossa. Nós não arrecadamos impostos. Nós não temos a obrigação constitucional de fazer nem nada na área da juventude, na área da criança e do adolescente, na área das políticas públicas. Então, assim, a parceria existe. Mas a gente é pequeno e não deveria nem existir se houvesse essas políticas públicas. Você acha que eu sou feliz sabendo que tem outras organizações, tem a gente existindo? Nós só existimos porque o poder público não faz. E aí, por empatia, por obrigação cristã de outras organizações, por dever cívico, muita gente está fazendo, mas não é nossa obrigação. Nós não temos poder para isso. Nós não conseguimos abranger o total, o macro. São 224 municípios. Em todos os municípios do Piauí hoje nós temos problema com crime. Coisa que não existia antigamente. O MP3 só atua em Teresina? A gente atua mais em Teresina. Né? Vai eventualmente em alguns municípios, mas não tem um braço. Perna para chegar. Não, e nem queremos ter, porque nós não somos o Estado. Né? A gente gostaria de não existir. A gente gostaria de deixar de existir. Aliás, eu até pergunto a você, se o MP3 não existisse, que falta faria hoje? Eu sou suspeito para falar. Né? Eu sou suspeito. Vamos trabalhar com números, você deve tê-los em memória, em cabeça. Desde a sua fundação até hoje, dá uma ideia aproximada 17 de mil jovens. 17 mil Sim, jovens 17 já mil passaram jovens, por lá. 17 mil jovens. O MP3 tem 21 anos. Eu tenho 35 anos que faço trabalho social. Tá certo? O MP3 está no meio do meu caminho. Há 35 anos eu faço trabalho social. Quem é que está lá no MP3 além de você? Com quem você conta? Na verdade, o MP3 tem um exército. Né? Muita gente. Cada um de nós tem uma contribuição. Eu sou o mais gaiato que apareço mais, né? Mas existe um grupo que executa tudo. Né? Nós somos uma irmandade que cada um sabe a sua função. Né? A função de aparecer não foi que me deram, não. Foi o que de gaiato peguei. Mas só que todo mundo tem sua contribuição. Eu só tenho esse trabalho social porque o grupo é forte. Sozinho jamais... Eu ia ficar só na fala. Tá certo? Então, o nosso trabalho social ele é muito mais importante porque existe uma unidade entre nós de ter isso como prioridade. E boa parte dos que estão lá foram pessoas que passaram pelo MP3. A nossa presidenta hoje, que é Ana Maria Pereira da Silva Aninha, lá do Salobro, é cria do MP3. É cria do MP3. É a presidente hoje. E é o segundo mandato dela. É cria do MP3 e é fruto do primeiro pré-vestibular para negros e pobres que nós criamos no Brasil.
também fez parte do pré-vestibular, fez o curso de letras inglês na UESP. Então, é fruto do que o MP3 fez também, tá certo? Então, para nós isso é muito importante. Agora, mesmo assim, a gente gostaria de não existir. Porque a gente nós somos como se estivesse denunciando a falta de política pública. Nós somos insignificantes diante do que vem acontecendo. Mas essa coisa da consciência que você apresenta muito bem, por exemplo, se a gente existe, é porque políticas públicas falharam ou elas são inexistentes em algum campo, porque se elas existissem, a gente não estaria com tanta evidência ou com tanta atuação. Fato. Mas mesmo assim, Júnior, a gente sabe que em nenhum lugar do mundo o Estado deu ou dará conta de tudo. E como o Estado nunca vai dar conta de tudo, a gente vê, por exemplo, as igrejas, elas fazem uma infinidade de serviços de trabalhos sociais, você sabe disso. Algumas, a gente aqui não vai nominar, mas algumas fazem trabalho que a gente, inclusive, duvida da seriedade, mas fazem. Temos o MP3, que é uma organização não governamental que vem atuando, como você disse, há bastante tempo. A gente tem muitas outras entidades, organizações que também fazem esse trabalho e que, ao cabo e ao final, elas acabam como complementar a uma política que o Estado, bem ou mal, executa ou não executa, porque se, de fato, o Estado fizesse tudo, qual a necessidade de ações como você está colocando? Então, eu penso até que para a gente se valorizar... Por exemplo, eu sou professor da universidade e eu já montei cursinhos populares gratuitos, onde a gente fazia aulas para as pessoas e tinha gente que aprovava. Aqui e acolá a gente encontra alguém, professor, eu fui aprovado naquele cursinho de 90, de 2000, que eu não pagava nada e a associação nos ajudava. Então, assim, não é também um compromisso social, não é também um compromisso político nosso para tentar diminuir essas desigualdades que a gente sabe o Estado não enfrenta? É verdade, porque nós estamos no capitalismo, né? Então, enquanto houver capitalismo, vai existir a desigualdade. Eu acho que o regime que nós sonhamos é outro. Nós não queremos o capitalismo. O Estado não faz tudo o que deveria fazer, porque ele está arrecadando nossos impostos. Porque o Estado está a serviço de quem? De uma elite. Sempre teve essa vida, essa elite. Sempre. No dia que esse Estado deixar de ser capitalista, aí sim, eu acho que a gente vai ter essas benesses todas. E nós sonhamos com isso. Nós não queremos viver no capitalismo. Nós não temos um sonho de estar no capitalismo, né? Nós queremos que todo mundo tenha acesso a tudo. Que a escola pública seja só escola pública boa, de qualidade, que não tem escola particular. Que todo mundo tenha o mesmo direito em tudo. Que o salário seja igual. Que a gente tenha acesso a tudo, todos os bens. Então, enquanto houver capitalismo, infelizmente, vai ter que existir MP3, vai ter que existir igrejas evangélicas, católicas, umbanda, candomblé, tudo fazendo trabalho social. Mas nós não queremos. Nós não queremos o capitalismo. Nós odiamos o capitalismo. Mas é um sistema que está instalado, cada vez mais nós vamos derrotar um dia. Se renova. Um dia nós vamos derrotar o capitalismo. Tenho certeza que nós vamos derrotar Porque o capitalismo. Porque o capitalismo deu certo para quem? Só para quem é rico, para quem explora, para quem é dominante. Não é? Aqui no Piauí e em qualquer lugar do mundo. No mundo. É da essência do sistema. E nós vamos continuar morando na periferia enquanto houver capitalismo. É da essência do sistema de exploração. Né? Júnior, vamos tocar aqui essa nossa conversa para frente. Eu queria perguntar para você, dentro dessas ações que o MP3 tem feito, e que você muito bem nominou como uma coxa que a gente corrige, emenda e vai de novo e abre outro buraco, a gente está lá atuando. Quais são os principais nichos de atuação do MP3 e que você pode apontar? Por exemplo, qualificação profissional. Eu vejo que vocês mexem muito com essa coisa da tecnologia, da inovação, não é? Como é que vocês trabalham com reciclagem de elementos? Qual é o ponto que efetivamente tem sido mais estratégico para a utilização pelo MP3? Nós começamos pela cultura, a cultura hip hop, né? Porque não tem cultura, não tem nada na periferia, não tem. E a gente começou pelo hip hop para poder atrair essa juventude. Depois a Fundação Banco do Brasil descobriu a gente e perguntou se a gente queria começar um projeto de inclusão digital. E a gente não sabia nem o que era inclusão digital, não tinha noção do que era isso. Isso foi quando? Isso foi final de 2003. Final de 2003. E a gente, nem CNPJ tinha, e nós recebemos esses computadores, em nome do Movimento Menino de Rua, com o CNPJ do Movimento de Rua, e nós fomos obrigados a ter um CNPJ, fomos obrigados a ter uma sede, o governo do Estado conseguiu essa sede, a Fundação Banco do Brasil bancou tudo. Eu não estou negando que o governo não tenha ajudado. Não estou negando. Mas não é o sonho da gente passar a vida toda fazendo esse trabalho, não é. Sim.
porque denuncia essa realidade, entendeu? O sonho da gente é que todo mundo tenha acesso a tudo sem precisar... A autonomia, independência das isso, pessoas. E a pessoa escolhe o que quer. Então, a gente começou, depois a gente teve um sonho de montar um pré-vestibular para negros e pobres, montamos o primeiro pré-vestibular. Continua até hoje o pré-vestibular? Não, porque quando começou esse pré-vestibular, a SEDU começou a fazer, a gente não havia mais necessidade de fazer. A gente não queria competir com ninguém e não tinha interesse. Né? Eu acho que a SEDU estava fazendo, então deixa ela fazer. Botamos um cinema, criamos um cinema chamado Cine Periferia. Esse cinema foi criado em 2005, deu tão certo que a gente replicou várias vezes, porque na periferia não tem cinema, o cinema é caro. Passa o que no cinema como esse? Geralmente o filme que a gente passa, não importa qual é a língua, né? A gente pega todos dublado mesmo, mas tem que ter um fato, né, interessante, tem que ter a ver, tem que uma identidade. A identidade que está na periferia, né? Então a gente passa um filme que tem a ver mesmo, a história mesmo. Malcolm X, um filme muito importante e que eu acho interessante, todo negro deveria assistir. Então, filmes que têm a ver com a realidade do povo da periferia, né? Que ele consiga se identificar. Na maioria, protagonistas negros. Então, para que ele possa estar se identificando. A gente fez a coleta, montou uma meta reciclagem, porque o povo de Teresina é irresponsável. O povo de Teresina é muito mal educado. Teresina não é mais Teresina, é Terelixo, está parecendo um lixão. Você não pode botar um saco em algum lugar que o outro chega lá, joga uma carniça, joga qualquer coisa. Não tem, ridículo. Não tem nenhuma política pública, não tem punição, que deveria ter punição. Aí eu não vou culpar a prefeitura, mas vou culpar a população de Teresina. E jogava esse lixo eletrônico na margem do rio, esse lixo eletrônico na margem do Puti, do Parnaíba, em qualquer lugar. E a gente começou a fazer a coleta desse lixo para evitar que esse lixo chegasse até o nosso lençol freático, porque tem vários produtos químicos. Aí a Fundação Banco do Brasil financiou também. A gente hoje tem um restaurante para atender a população em situação de rua, especificamente para a população em situação de rua, com direito a café da manhã, repetir quantas vezes ele quiser. Atende Almoço. Quantas pessoas? A gente hoje está atendendo umas 60, 70 pessoas, então tu multiplica por 3, dá 210 pessoas. Porque eles comem o tanto que quiser, no mínimo 2, 3 vezes eles café, almoço e janta? Não, janta eles não. A gente fez janta, mas não deu. Fez o lanche das 3h30, mas não deu certo. Porque a gente tinha comido tanto no almoço que não precisou ir para o lanche. A gente acabou por enquanto. Mas eles comem o tanto que quiser. Mas aí eu trago a população, umas pessoas do São Pedro, ao redor ali, que são contra, que, né, já denunciaram a gente várias vezes. Contra por quê? Porque não querem uma pessoa em situação de rua ali pertinho delas. Já foram denunciadas. Né? Mentiram. E aí a gente deixa. O ser humano ele faz esse tipo de coisa mesmo, ele detesta o outro. Principalmente quando o outro está em uma situação que está. Então, porque a gente atraiu as pessoas em situação de rua, a gente começou com uma garrafa de café e um pacote de bolacha, porque eles passavam lá, a gente via que estavam com fome. Aí a gente pegava, eu puxava eles, bora lá, bora entrar aqui, até a ação da cidadania em parceria com a gente montar um restaurante. Mas nós aqui criamos para a situação de rua. O restaurante era para qualquer pessoa. Nós aqui fizemos a exclusividade de ser uma pessoa em situação de rua. E aí a gente conseguiu, com a Secretaria de Educação, toda a estrutura, né? O próprio governador Rafael nos deu isso aí para a gente montar. Isso já agora, então? Foi agora. Né? Mas o Austin, eles foram muito sensíveis. Claro que a gente não quer estar tendo um restaurante para pessoa em situação de rua. Até porque a gente não queria que tivesse gente em situação de rua. Lógico. Mas a gente também acha importante quando as pessoas se sensibilizam. Né? Então, foi importante. Aí nós montamos um refeitório. O refeitório chama-se Padre Júlio Lancelotti. Conversei com ele, pedi autorização para colocar o nome dele. Aí, dentro do refeitório, tem uma biblioteca Paulo Freire, que bolsonarista não gosta nem de Paulo Freire nem de Júlio Lancelotti. Deu certinho, né? E para que eles tenham acesso aos livros, né? Então, para nós é interessante. O mais interessante é a população que é contra o ser humano ir lá para o MP3 comer. Vamos aqui abrir um parênteses. Com relação a esses livros, quem quiser fazer a doação, como é que faz? É só deixar lá no MP3, né? A gente já tem muito, porque as pessoas jogam livro no mato, né? Se tem uma coisa que as pessoas gostam de fazer, é jogar livro no mato. Inclusive, lá no MP3, se quiser roubar um livro, fica à vontade. A gente incentiva a roubar um livro. Porque livro é uma arma muito poderosa para quem quer. O ideal é que ele pegasse, lesse e devolvesse. Mas pode levar, não tem problema não. O importante é que a pessoa leia o livro. Porque geralmente quem pega um livro, passa. Sem dúvida. Passa, porque já leu e quer que outra pessoa também veja, até para... Essa é a dinâmica. Para debater, para conversar. Então não adianta só você ter informação se o outro não tem. Não tem, então, não adianta. Todo o trabalho que o MP3 faz, as pessoas são contra. As pessoas de família, as pessoas cristãs, as pessoas Deus, pátria e família, essa coisa toda, eles são contra. Então, estou acostumado já. Quando eu comecei a trabalhar com os meninos das gangues e para o MP3, meu amigo, nós armamos gente contra a gente, mas foi com gosto de gás. Então,
como já disse o Paulo Lancelotti, a gente vê o padre Júlio Lancelotti, se a gente ganhar nesse mundo capitalista, nós é que estamos errados. Né? Então, não faz parte perder, né? Mas pelo menos vamos perder fazendo bem. E, Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em 17 mil jovens atendidos nesse período todo, Sim. né? O índice de gente que começa e que desiste, que não frequenta mais, é alto, é médio, é baixo? Como é que essa análise você faz? Agora está muito alto, porque a cidade de Teresina não tem transporte. Nós estamos com dificuldade, porque de primeiro tinha um transporte. Tinha. Né? Antes do Doutor Pessoa, tinha um transporte. E aí agora, na gestão do Doutor Pessoa no transporte, na gestão de Silvio Mendes não tem transporte. Acabou. O que era ruim piorou. Piorou. E aí você vai pagar o aplicativo, então nós temos uma defasagem enorme, né? Um buraco muito grande, que a gente primeiro fazia 300, era trimestralmente 300 alunos. Hoje, se a gente tiver 70 é muito. É mesmo? Não tem ônibus, a cidade não tem ônibus. Não tem ônibus. Não existe ônibus na cidade. Então, tem um aplicativo, mas o aplicativo é muito caro. É caro, muito Aí caro. ainda tem a hipocrisia do aplicativo, que deveria ser um aplicativo barato, para que todo mundo tivesse acesso. Começou assim, mas não é. Se chover, eles aumentam o preço, né? Que chamam preço qualquer dinâmico. situação. É bandidagem, pilantragem, mau caratismo. Malandragem. Né? Então, eles inventam tudo para essa questão do preço dinâmico. Imagina daqui a pouco vai ser o alimento, vai ser a água. Porque se tu está precisando na chuva, aí eles aumentam o preço. Aí tu não vai para lugar nenhum. Júnior, por falar nisso, você citou aí uma questão. Esse alimento em que você serve para as pessoas vulneráveis que estão em situação de rua, você compra, tem doação? Como é que é essa coisa aí? O MP3 ele tem o universo sempre ajudou a gente. Se tem uma coisa que cai do céu, cai de qualquer lugar, né, de lugar que tenha empatia, é alimentos. A gente no começo não tinha. Hoje nós temos, nós produzimos, nós criamos gado, então nós temos, né, nós temos nosso gado. O MP3 tem uma produção própria. Nós temos outro projeto chamado Aquilombamento, Marcos Gave, onde daqui a 10 anos nós vamos produzir nosso próprio alimento, tudo. Nós é que vamos produzir nosso próprio alimento. Né? Hoje nós estamos produzindo proteína. Eu estou puxando essa conversa porque eu acho que Teresina não conhece o MP3, o Piauí não conhece o MP3, nessa dimensão que você está colocando aí. Pois é, mas a gente também faz questão de... Né, a gente é muito... Nós queremos só que o nosso agrupamento conheça. Sim. Né? A gente prefere mesmo só que quem está lá com a gente, né, o que joga da periferia, dia a dia. No dia a dia. Propaganda, quem faz muita propaganda é muito complicado, né? A gente não deve fazer muito isso, porque não vale a pena também. Mas eu digo que é conhecer até no sentido de poder dar uma colaboração, se for o caso. A gente não... a gente é muito seleto também. Tem muita coisa que a gente é meio complicado, né? Nem todo mundo quer receber, não é assim que funciona e tal. Mas vamos lá. Alimentos. Nós produzimos a carne de porco e de gado. A Ação da Cidadania também injeta recurso durante um ano. A Ação da Cidadania faz isso. Para quem não sabe, a Ação da Cidadania foi criada pelo Betinho, né? E, além disso, a TV Clube fez uma grande campanha e nós entramos no prato cheio. Sim. Né? E aí a TV Clube nos doou 1.000 quilos de alimentos. Arroz, feijão, óleo, tudo, menos as proteínas. E nós fizemos, desses 3.000 quilos, nós já doamos para as organizações, para a comunidade terapêutica, para várias organizações, nós já doamos 60%. Nós fizemos questão de doar, de dividir com várias organizações. E tem uma organização que eu dividi com o maior coração, que eu divido com o maior prazer toda vez que a gente tem alguma coisa, que é para Graça Cordeiro, que é do lado da Esperança. Né? Que é um amor de pessoa, um ser humano maravilhoso, e que eu amo de paixão ela, e eu queria um dia chegar aos pés dela, né, no trabalho que ela faz. Então, a gente gosta de fazer essa divisão. Né? Então, alimento a gente não tem problemas. A gente não tem. Tem o suficiente para deixar a cozinha funcionar até o dia 31 de dezembro de 2026. O que a gente queria mesmo é que as pessoas tivessem mais empatia com os seres humanos que vão para lá. Nós precisamos de médico, dentista, nós precisamos de pessoas, de enfermeiros, porque eles têm muitas feridas, tem gente que tem bala na cabeça, bala não sei aonde, bala na perna, tem aidéticos, tem pessoas com tuberculose, tem muitos alcoólatras, tem muitas pessoas com tuberculose devido ao crack. A gente queria mais profissionais da área da saúde que fosse lá ajudar a gente e tal, porque a gente não tem essa especialidade. E se alguém quisesse montar uma farmácia, que a gente precisa também, né, seria interessante, porque todo dia a gente está curando ferida deles lá. Né? A ferida interna a gente não consegue fazer isso, mas a externa está mais visível, a gente consegue fazer isso. E não era função do MP3. O MP3 nunca trabalhou diretamente com pessoas em situação de rua. É só o universo que vai empurrando para a gente, e tudo que o universo joga para a gente pega. Tudo que ninguém quer, a gente pega. Júnior, esse papo é muito interessante. Agora,
quando você diz assim, não, a gente prefere, a gente é seleto nas escolhas, a gente é seleto até nas contribuições que eventualmente alguém quer dar, mas o sistema está aí, esse é o sistema que a gente tem que lutar contra ele, a gente tem que qualificar as pessoas para que elas possam, inclusive, se entender, porque eu acho que aí é o que eu queria chamar a atenção no que diz respeito ao aspecto da educação, da formação. De pessoas que já passaram por lá, que viram a importância dessa ONG, dessa organização, e a partir daí pode se tornar, como você disse que a atual presidente, inclusive, é cria de lá, pessoas que possam constituir esse exército para que mais gente entenda que se a gente se autocorrigir, se a gente tiver parcerias, alianças como essas, a gente acaba, vamos assim dizer, aliviando o sofrimento de muita gente que sofre em razão da ausência do poder público. Tá, mas quando eu falo seleto, digamos, a gente não recebe raramente alguém quer ajudar, mas se alguém for um empresário, que é um empresário corrupto, ou um político corrupto, ou um empresário que escraviza os funcionários, a gente não... sem dúvida, mas imagine que uma grande empresa está contratando, por exemplo, pedreiros. Não, é diferente. Passa por lá, você... Sim, aí é diferente. Eu acabei de dizer inclusive, que... você disse no começo... O empresariado de Teresina, o pequeno empresariado de Teresina, não estou falando do grande empresariado, não, porque ele é miserável, ele é nojento. O pequeno empresariado de Teresina, nós estamos em débito com eles também. Eles ajudam. Não, eles empregam, porque a maior ajuda que a gente quer do empresariado é empregar nossos jovens. Sim. Nós hoje estamos em dívida com eles porque não temos mais mão de obra. Toda a mão de obra que nós qualificamos no MP3, mal termina, o empresariado já liga, eles já ligam para a gente e a gente emprega. Não tem essa dificuldade, nós nunca tivemos. É o que a gente quer do empresariado, é que ele absorva essa mão de obra dessa juventude. É isso, entendeu? A gente consegue. Quando é o grande empresariado, esse aí não quer nem a nossa mão de obra e nem quer chegar perto da gente, nem a gente dele. Né? É verdadeira, mas o pequeno empresariado... Eu vou lhe contar um caso. Tem uma empresa aqui em Teresina chamada Teresina Celular. Por favor, frequente a Teresina Celular e pergunte lá o dono da empresa. Pergunte o dono da empresa. Ele ligou para mim e perguntou, você tem um jovem desses aí que vocês... Um dos jovens desses aí complicado? Eu tinha um jovem complicadíssimo demais. Disse para ele. E esse jovem acho que vai fazer mais de 10 anos que está empregado lá. E toda vez que eu vou na empresa, que raramente eu vou lá, ele diz assim, tá vendo o Júnior aqui? O funcionário que ele deu aqui para a gente é melhor do que a gente, porque chega primeiro do que a gente, é o último que sai. E todos. A gente tinha na Dinolândia, na Supliforme Informática, que foi um baque quando ela fechou, como foi um baque quando o empresário, dono da Dinolândia, morreu de Covid, porque é um empresário que ajudava a gente, que apontava os outros empresários, a nossa juventude, para que ela fosse absorvida. Então, tem muitas empresas que nós não temos dificuldade com o empresariado pequeno de Teresina. Nós não temos. O que a gente tem dificuldade hoje é de ter a estrutura maior, digamos, na área de TI, para a gente capacitar. A gente não tem, entendeu? A gente precisa ter um laboratório maior, ter mais custo, mais dinheiro. A gente queria montar um laboratório de fábrica, um LabFab, para que o jovem fosse lá e usasse como laboratório, que são equipamentos caros, uma impressora 3D, mas não é qualquer impressora 3D, para que o jovem pudesse usar. Então, isso a gente tem essa dificuldade. E o empresariado não tem essa noção de que se colocasse no espaço do MP3, aquele jovem ia aproveitar e a mão de obra seria para ele. Mas isso a gente vai conseguir no futuro estar fazendo isso. Uma das metas da gente é melhorar mais o nosso atendimento, porque o jovem está na era da tecnologia. Então, ele precisa de equipamentos com mais aceitação no mercado. Júnior, eu queria saber de ti, por exemplo, se a gente fizesse um desenho geográfico de Teresina, tem alguma zona que é mais ausente, que vocês não alcançam, que não chega de jeito nenhum? Vocês estão muito mais localizados em um ambiente ali próximo da própria sede. Como é que é essa dinâmica? Nós atendemos as 4 zonas da cidade, mas não atendemos por completo, tá certo? Inclusive, não atendemos Timon. Sempre foi assim, mesmo sendo a Zona Sul, a gente não atende 100% da Zona Sul. A gente atende parte da Zona Sul, uma parte da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sudeste. Porque a gente não tem braços e não é a nossa função. Nós não somos o poder público que arrecada os impostos. Sim. Que tem dinheiro, que tem estrutura, que tem a obrigação constitucional de fazer isso. Então, a gente faz o possível. Não dá para fazer o impossível e nem queremos fazer o impossível porque vai ser mal feito. Mas a gente atende a juventude de Teresina, aquela juventude
que é a nossa prioridade, que são jovens em situação de risco pessoal e social. São jovens que estão no crime. Pronto. É esse grupo que a gente atende. Júnior, eu vi aqui na documentação que você me enviou sobre o MP3, que vocês receberam até prêmios nacionais, né? E me fala um pouco dessa premiação. O que ela representou efetivamente para vocês, enquanto organismo que está cuidando de jovens nessa situação de vulnerabilidade? O prêmio mais importante nosso foi do cinema. Né? Na periferia. O Cine Periferia. Esse cinema, nós começamos ele com uma TV de 14 polegadas, no meio da rua. 3 pessoas na frente do cinema já matavam o cinema. E aí a gente começou a pensar numa estratégia de fazer cinema. Foi quando o Hélito ganhou a primeira eleição. A Regina sempre foi parceira da gente, sempre foi parceira. Nem ela, nem ninguém imaginava que um dia ela seria secretária, seria senadora, seria vice-governadora, seria governadora. Não. Ela foi parceira porque ela tinha essa empatia, essa acessibilidade. E quando o Hélito ganhou, ela virou secretária e nós pedimos uma audiência com ele e ela levou. Né? E nós pedimos que ele nos ajudasse na montagem do Cine Periferia, que seria uma Kombi, som, projetor, tudo de qualidade. E ele deu uma anuência e ela executou. Né? Então, nós começamos o Cine Periferia na administração da Regina Souza, na Secretaria de Administração. Esse cinema ele foi contemplado num projeto, a CUFA estava escolhendo os melhores projetos do Estado e os melhores do país. Nós fomos receber o prêmio em 2012, no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas só a gente recebeu o Ano Dourado, porque diziam que tinham dito que a gente só tinha ganho o prêmio municipal, ou o prêmio estadual. Qual foi a surpresa nossa? Ganhamos o Ano Dourado e ganhamos o prêmio nacional. Um dos 3 maiores projetos importantes do Brasil. Nós ganhamos o Ano Dourado e ganhamos o Ano Preto. E ganhamos também um prêmio da Johnson & Johnson, como um dos 11 projetos mais importantes do país. Né? Nós ganhamos um prêmio também da Johnson & Johnson e fora as outras comendas que nós ganhamos por aí, né, que foi interessante para a gente, fortalece a gente, é importante o que a gente está fazendo, mesmo sabendo que é dentro do capitalismo, né, mesmo sabendo disso. Então, para nós, o cinema foi o mais importante. Ele é o mais importante, porque ele fala. Né? Continua até hoje? Continua até hoje, sem recurso, mas a gente vai retornar com recurso, se Deus quiser. O cinema, a gente, no começo, era só para as gangues. Aí o cara se via na tela, depois conversava com a gente. Cara, eu quero baixar as armas, eu quero mudar de vida, eu quero conseguir emprego. E a gente capacitava o cara e botava no mercado de trabalho. Hoje não, a gente já leva o cinema para a comunidade como um todo e todo mundo assiste. Né? Mas, no final, fica só aqueles que a gente quer, que são os que estão no crime. A gente conversa, depois chama para o MP3 para ver se eles querem qualificação, faz todas as negociações, vê o crime que ele cometeu, se ele está devendo à justiça, ele vai ter que pagar, mesmo no capitalismo, mas vai ter que pagar. Né? Então, tudo isso a gente faz. E por isso que o trabalho ele tem êxito, porque a gente atende diretamente aquele jovem que ninguém quer atender, né? Que ninguém acredita. Júnior, essa coisa de você atender a um jovem que ninguém acredita, às vezes nem ele mesmo acredita nele, vocês lá dentro, para além dessa qualificação profissional, como é que é, por exemplo, porque imagine que alguém que está envolvido numa situação como essa não frequenta a escola, não é? Como é que é essa conexão entre o MP3 e a escola, no sentido de que esse jovem, para além de uma formação profissional, busca a escola para ter, por exemplo, um ensino médio, acessar a universidade? Como é que é isso? Você sabe que a escola tem que mudar, né? Precisa. Não é o jovem que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar ao jovem. Né? Claro. Ela precisa, ela é muito antiga ainda, né? E tem uma coisa que, assim, com todo respeito aos educadores, mas tem muitos educadores que não gostam de jovem que dão problemas. Mas você sabe que não. Acha que afastar um jovem que deu um problema na escola, 15 dias em casa, uma semana em casa, é para ele uma punição, não é um prêmio para ele. Punição é ficar na escola. Punição, ele está dentro da escola. Como a escola está hoje, é uma escola que, na maioria das vezes, ela é desagradável, desinteressante. Mas ela é desinteressante. Ela é chata. Muitas vezes é. Ela é chata. Ela é chata. Desculpa, está estourando o som, mas ela é chata. Mas é. Ela é chata. E aí o que acontece? O jovem já tem todos os problemas. Porque você não pode chegar numa sala de aula e olhar aquela sala como se todo mundo fosse igual. Não existe sala padrão. Não existe, você não sabe quem. Cada um é cada um. Lá no MP3 a gente investe. Quando a pessoa é o mais problemático, é esse que a gente quer. Esse é que é o mais interessante para nós. É nossa filosofia, quanto pior, melhor para nós. Quanto pior for o cabra, melhor para nós. Porque ali tem sinceridade, tem honestidade, tem caráter, tem ética.
Ele está se revelando ali é como ele. de fato ele é. Ali é ele. Não tem nenhuma camuflagem. Por isso que eu não gosto de trabalhar com santo. Prefiro eles. Porque a gente já sabe. E aí, nas conversas, rapaz, olha, quando eu coordenei o 100, foi em 2003. Eles tinham feito uma rebelião. Eles tinham matado um lá dentro. Tava a maior confusão do mundo. E só me convidaram porque nenhum petista quis ir e me deram esse emprego. Só me convidaram porque nenhum petista quis ir. Ninguém. Porque se tivesse alguém querendo ir... Você não tinha sido convidado? Não. Me convidaram. Como me convidaram, não foi eu que me ofereci, eu fiz tudo aquilo que manda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeira coisa, eu peguei os 4 pavilhões, no tempo eles estavam na penitenciária Irmão Guido, já tinham feito tudo que tinha tocado fogo e tal, eu fiz um acordo com eles. 4 pavilhões, irmãos, acabou, ninguém vai matar ninguém e tal, vamos ver se a gente muda aqui dentro. E aí, assim, nós fizemos. Nós negociamos, primeiro, que eles não podiam invadir os outros pavilhões, eu ia abrir todas as celas, eu ia abrir a porta da penitenciária, o portão da penitenciária, e quem quisesse fugir, ficasse à vontade. Mas os que ficassem, a gente ia modificar o sistema. Um deles, a alimentação, que não tinha qualidade, o respeito que não tinha, a família que só passava 15 minutos para visitar, e quando vinha, eu digo, não, vou trazer a família de vocês, se quiser morar aqui, eu vou buscar, não tem problema. Então, a gente começou a fazer investimento. E depois valorizar a escola. A mesma coisa a gente faz com jovens que estão saindo do crime. A escola, para nós, é primordial. Muitos nossos são formados. É primordial. Porque conhecimento, para você ter conhecimento, você tem que estudar. E para você ter que estudar, você tem que, infelizmente, no momento tem que se adaptar. Mas aproveita para a gente fazer a mudança no futuro. E é importante ter conhecimento. Então, a gente prega muito a questão da escola, embora seja a escola aí conservadora, atrasada. Uma escola que não seja uma escola inclusiva, ela não é inclusiva, ela não é. De maneira alguma, ela não consegue, ela ainda precisa mudar muito, mas é a única, infelizmente, que nós temos. Então, para nós é importante. O universo com essa escola aí, muito pior sem essa escola. Sim, muito pior. Né? Muito pior. A educação é fundamental para você mudar a vida de qualquer pessoa. Não, eu digo para os caras, quando estão invadindo as escolas, eu falo, irmão, ali, tu quer ficar no crime? O problema é teu. Mas ali, vai formar teu advogado. O teu médico, quando for baleado por alguém. Então, é importante a escola. A escola é importante. A escola deveria ser um espaço sagrado, mais do que a igreja. É sagrado. Ali ninguém trisca. Político não indica... governador, prefeito, presidente não indica político para ser secretário. Ninguém invade a escola. O salário do professor é o teto máximo, mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Teria que ser assim. E uma escola única. Não tem mais escola particular. Acabou a escola particular. Mas o governo quer decretar, não. É a qualidade da escola pública que vai matar a escola particular. É isso que a gente prega. Mas por que botam uma escola ruim para nós? Porque eles continuam, é a elite que manda, né? A elite que manda, a elite que bota os filhos na escola particular de qualidade, a gente fica nessas escolas ainda que precisa melhorar e muito, e muito. Embora eu acho que a gente possa reconhecer que, por exemplo, eu sou aluno que estudei na escola pública, 78, 79, mas a escola que eu estudei, eu te digo com toda sinceridade, Júnior, era essa escola que tem hoje, com ginásio, ar-condicionado nas salas, com bons professores com especialização, com mestrado, alguns até com doutorado. Porque, de fato, a escola melhorou muito, embora aí eu concordo com você, ela ainda é muito tradicional, ainda é muito excludente, mas ela vem melhorando a partir, inclusive, de gestões que são gestões mais profissionais. Mas melhorar só a estrutura não basta. Não, estou falando do profissional. Sim, o acolhimento, eu acho que assim, uma escola numa comunidade periférica, ela tem que ser a melhor escola, ela tem que ser melhor do que qualquer escola particular. Ela tem que ser acolhedora. Precisa ser. O crime não vai invadir a escola, a droga não vai entrar na escola, porque a escola é boa. Sem dúvida. Ela é inclusiva, a gente respeita. A escola é nossa, ela funciona de manhã, tarde e noite, de segunda a domingo, ela é nossa. Ninguém entra, ela é um templo sagrado. É um território que é da comunidade. Que é da comunidade. Enquanto não for da comunidade, não pertence a ninguém, deixa lá, é bagunça, faz tudo. É, a ideia de que é um território que pertence a quem lá vive, a quem habita aquele lugar. Né? E que vê naquilo como um instrumento de transformação daquela realidade que está lá. Até o traficante ele precisa da escola porque ele vai botar o filho dele na escola. Ele não quer que o filho dele seja usuário. Eu queria perguntar para você isso aí, exatamente isso. Muitas pessoas com as quais você já trabalhou e que resgata, que tira daquele universo, eles têm filhos, eles têm família. Como é a relação desses meninos, dessas crianças, nesse espaço que, por exemplo, é o MP3? Ou não dá para fazer esse feedback? A gente não tem habilidade para trabalhar com as famílias. Não tem suporte, não tem estrutura. A gente trabalha com quem quer, mas não tem essa coisa toda, né? Porque precisa de um aparato, precisa de assistente social, psicóloga, sabe? Pedagogo. A gente precisa desse aparato. As famílias são desestruturadas
Isso já vem de geração em geração por tudo, né? Pela a falta de políticas públicas, porque nós temos uma sociedade conservadora, patriarcal, essas coisas todas que a gente já sabe como é que funciona. Então, precisa dessa estrutura. Como a gente não tem estrutura e habilidade para trabalhar com toda essa coisa complexa que é a família, que não é fácil, Sem dúvida. né? A gente prefere trabalhar com jovens, se aparece um aqui, outro acolá, a família que trabalha. Onde é que está a minha intencionalidade quando eu faço uma reflexão como essa? Porque todo mundo busca resultados. Tipo, eu estou com 30 jovens, 40 jovens. Esses aqui estavam no universo de destruição. Entraram aqui, fizeram a profissionalização, estão no mercado de trabalho, abandonaram aquele universo. Se a gente não tiver progressivamente esses resultados, a gente já se perguntar, o que é que a gente está fazendo? Pois é, mas a gente trabalha com ele. Aí ele volta para casa, o pai continua alcoólatra, desempregado, a comunidade sem calçamento, a escola pública fechada só funciona durante a semana, né? O posto de saúde falta remédio, não tem ônibus na cidade. É fato. Entendeu? Então, É realidade. é realidade, aquela família sofre. A gente está fazendo esse trabalho, que é esse curativozinho ali, mas esse curativo aí, colega, daqui a pouco ele está podre, você tem que arrancar e a ferida continua, entendeu? Porque a política pública tem que ser um macro, tem que ser tudo. Abraçar todos. Tudo. Então, eu continuo dizendo, a gente é uma coxa velha que rasga e costura ali, costura acolá, e que se a gente não exigir a política pública e a morte do MP3, a gente vai continuar fazendo isso. Entendeu? Ele volta para casa dele, cara. Ele volta. Quer dizer, quando tem ônibus, né? Agora está voltando de bicicleta a pé, porque o aplicativo está caro. Aí a escola lá, ele tem todos os problemas. Chega na escola lá, ninguém entende. Acha que ele é o problema do negócio, aí expulsa. Achar que reprovar. Eu vou te dar nota, tu vai ser reprovado. Como fosse punição. Isso não é punição, não. Isso não é punição. Para ele não é punição. Para você pode ser, mas para ele não é. Para ele não é. Porque todo mundo já faz isso com ele. Todo mundo já diz meio que ele é um derrotado, que ele não vai vencer na vida. É a regra. É a regra. O contrário é que é diferente. Não, você não é um derrotado. Você precisa, mesmo você sendo desse jeito, a gente tem paciência pedagógica para acompanhar você. Porque a escola boa é aquela que transforma. O Paulo Freire dizia que educar é um ato de amor. Sim. Se você acolhe aquela pessoa que está vulnerável, que está destruída, em cacarecos, a recepciona sem julgar, sem fazer nada disso, e educa, e dar-lhe as condições de crescer, de mudar, de olhar e fazer uma reflexão sobre o seu lugar, e a partir daí transformar aquele lugar, a sua vida e a vida dos próximos, aí sim a escola está cumprindo a sua função, né? Quando uma diretora ou um corpo, né, da escola lá clama por polícia dentro da escola, eu boto as minhas mãos na cabeça. Porque no momento que a polícia entra naquele espaço, deixou de ser escola. Sem dúvida. Porque achar que a policial vai lá, né, que vai intimidar, não. Você está só demonstrando que o jovem está certo. Ou é bandido ou é policial. Então a escola deixou de existir. Porque as escolas públicas, né, e está tendo invasão mesmo, o crime está entrando, não é a escola que está fabricando o crime, é o crime que está entrando para dentro da escola, a droga está entrando, mas aquilo tudo lá tem que ser trabalhado. Tem que ter paciência pedagógica, não tem como. Né? Porque é uma realidade triste, é uma realidade muito triste. Agora, achar que polícia dentro da escola vai melhorar, isso não existe, gente. Sem dúvida. É melhor renunciar, entregar lá para virar quartel. Porque no momento que o pedagogo, que é diretora, que o corpo, né, pedagógico da escola abdica do seu poder de professor de transformar, de educar, de fazer aquela transformação daquela realidade e entrega para a polícia, agora nós triste temos isso. uma coisa, Júnior, eu queria refletir com você sobre isso, porque a escola, os professores, aquele universo que está lá dentro, que habita o território da escola, se sente também ameaçado com esse ingresso de pessoas violentas que adentram aquele ambiente. Como é que poderia fazer uma conciliação nisso? Porque a gente tem ouvido, não são poucos relatos de pessoas que entram, que assaltam a todo mundo que está na escola, roubam o celular, atiram no professor. Como é que é possível uma relação, vamos assim dizer, institucional entre a escola, a polícia, a assistência social, os diferentes mecanismos para poder proteger essa escola? Primeiro, a própria escola tem que conhecer a realidade da sua comunidade. E hoje está difícil, né? Porque o professor ele dá aula aqui, dá aula acolá, para poder complementar a renda, ele tem que correr, ele não tem tempo. E outra coisa, a maioria dos professores não são da própria comunidade, que eu acho que é um equívoco, devia ser de lá. Não tem tempo, não são da comunidade, não tem tempo porque tem que correr para outra, né? Muitos trabalham em escola particular, escravidão mesmo, eles sabem disso, tem hora certa para entrar, hora certa para sair, aquela coisa toda. E aí como é que vai vivenciar a comunidade? Como é que vai conhecer a comunidade? Como é que chama a comunidade para dentro? E aí, quando eu falo chamar a comunidade para dentro, é todo mundo. Sim.
é quem está rezando, é quem está no tráfico, é quem... Todo mundo apresenta a escola. Fala do potencial da escola. Ah, mas vai dar certo no primeiro dia. Nunca vai dar certo no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Mas é todo, sabe, é um namoro, É um processo. é uma paquera, namoro, até chegar ao casamento. Agora, a escola distante, eu lembro que tinha uma escola lá que a diretora não permitia que a comunidade usasse a quadra. Os caras derrubavam o muro toda vez. Mas isso aí. Derrubavam o muro toda vez. Derrubaram o muro. E aí nós chegamos nessa escola, aí a gente botou um bebedouro perto, disse, olha, a única coisa que tu vai ter que fazer agora é dizer bom dia, boa tarde, se o vigia estiver na frente, porque ele vai abrir o portão para ti. E nunca mais derrubaram esse muro. Então, eu acho que é isso. Tem que ter essa empatia, tem que entender qual é a função do educador, é o transformador, a escola é para transformar, mas não se transforma da noite para o dia, não. Porque não adianta ter estrutura, mega estrutura, comida 24 horas, se tu não conhece a tua comunidade. Se tu não conhece a realidade da comunidade, né? Tem que conhecer tudo. Como é que está a situação das drogas, como é que está a questão da violência, como é que está a questão das famílias, quantos alcoólatras nessa comunidade, como é que está a questão, sabe, de tudo. Dá tempo? Dá, gente. Dá tempo. Vivenciar isso. Agora tem que ter. Primeiro, o professor tem que ganhar bem para não sair correndo, feito doido, para dar aula em outra escola. A escola tem que ser bem estruturada para, no final de semana, receber essa juventude. A comunidade quer fazer um casamento na escola, quer fazer um velório na escola, quer fazer um batizado na escola, quer fazer uma missa na escola, quer fazer um culto na escola. A escola é sagrada. Quer vender um produto da Avon? É na escola. Então, a escola tem que ser o centro de tudo. Mas as escolas não tá sendo o centro de tudo, que deveria ser. E aí, não só a Secretaria de Educação tem que mudar essa realidade, mas nós, educadores, a gente tem que se tocar. Qual é a nossa função? Clamar para a polícia dentro da escola e dizer o quanto a gente não tem paciência com o outro. Eu concordo com você. E em relação à violência? Pronto, Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Porque se a gente imaginar que a escola precisa ocupar essa centralidade toda, e eu concordo com você nisso, mas é preciso também que a gente atribua à escola funções que são da escola. Sim. Porque senão você vai acabar criando uma série de possibilidades e que a escola não tem nem estrutura, nem amparo e nem preparo para atender. Mas a função da escola é transformar. Sim. Pronto. A partir de um processo educativo A função da que seja polícia plural. é fazer a repressão lá fora, não dentro da escola. Sim, sem dúvida, tá certo? sem dúvida. Cada um no seu papel. A escola não pode fazer o papel da polícia, nem a polícia fazer o papel do... O MP3, enquanto movimento, já tratou disso, seja com o diretor de escola, seja com o gerente de ingresso, seja com o secretário de educação, no sentido de propor uma política mais inclusiva nesse sentido aí? A gente começou a conversar faz tempo, até desistimos, de conversar com alguns diretores de escola para a gente começar a fazer esse trabalho devagarinho nas escolas. E a recepção foi boa? Não. Não? Não. Porque dá trabalho. Sim, tudo que é para transformar a sociedade que a gente tem para melhor, para ser mais justa, mais equilibrada, dá trabalho. Deixa eu contar um caso para você. A gente faz manutenção de computadores. Eu me comprometi e fui nas escolas e perguntei, vocês querem que a gente faça a manutenção dos computadores de vocês? Porque só assim vocês abrem o laboratório para os alunos. Boa parte do laboratório de informática, que era novidade na escola, são fechados. Ou, não sei se continuou, mas na época eram fechados. Viraram depósito, porque as direções, o agrupamento da escola não queria abrir, porque dá trabalho. Nós fomos em algumas escolas dizer, a gente faz de graça a manutenção. Agora abre o laboratório de informática. Ninguém abriu. Ninguém abriu. Não, dá trabalho. Dá trabalho. Júnior, parece que não, mas nós já estamos com mais de 1h e 15 minutos de conversa aqui. Então eu quero convidá-lo, primeiro agradecer pela presença aqui nesse bate-papo interessante sobre MP3, a sua atuação, a sua performance, mas pedir a você que fizesse as considerações finais sobre aquilo que você pensa do que é o MP3, de como ele pode continuar ajudando a sociedade, mesmo nessas condições adversas que a gente tem aqui. Fica à vontade. Eu queria fazer um alerta, hoje a Prefeitura de Teresina. Né? A Prefeitura fez um dito censo, diz que só tem mais ou menos 700 pessoas em situação de rua. Tem mais. Nós temos um problema muito sério nessa cidade, nós somos campeões em suicídio. Né? E aí ninguém quer discutir, ninguém quer debater, não tem nenhuma política pública sobre isso. Nós temos hoje, em todos os cantos da nossa cidade, em todos os bairros, em todas as praças, muitas pessoas alcoólatras, usuários de crack, deprimidas, pessoas com ansiedade. Isso hoje, nós temos mais ou menos quase 3.000 pessoas em vários cantos da nossa cidade e é necessário ter uma política pública. E a mais grave de todas são as pessoas que são usuários de crack e ficam nos nossos sinais. E não tem nenhuma política pública. Não adianta a repressão, isso aí não...
provou que não funciona. A margem do Rio Parnaíba aqui, do Rio Puti, na Raul Lopes, virou uma favelinha. No centro tem muitas pessoas usando crack. Em várias outras comunidades da nossa Grande Teresina tem várias pessoas usando crack. E não tem nenhuma política pública. Mas também não quero dizer que é só a prefeitura que tem que fazer, não. O Estado tem que ter política pública. A gente é uma cracolândia dispersa. Porque não está concentrada. Então, se você juntar os usuários de crack que nós temos nessa cidade, vai ser mais do que a Cracolândia. E está normal. Isso é muito grave, né, Júnior? Mas é grave, isso não é de agora, não. Isso está ficando normal. Esses meninos que ficam, boa parte dos meninos que ficam no sinal ali é bem pertinho onde compra a droga. Eu não estou dizendo. Gente, buqueiro é assim. Tu prende o buqueiro, mas tem outro. O que a gente tem que acabar é com o usuário, mas o usuário não é para ser preso, não. Primeiro, a política pública tem que chegar para que ele não vire o usuário. E aqueles que viraram usuário, a gente tem que fazer uma política pública para que ele saia. Né? Mas não adianta ele ir para uma comunidade terapêutica e, quando terminar, ele vai para onde? Não tem emprego, não tem capacitação, não tem profissionalização. Então, é necessário ter esse cuidado. Sabe por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ter um bando de zumbis pior do que a Cracolândia e a gente não vai ter solução para isso. Então, não tem uma política pública de combate e prevenção das drogas. Isso está ficando sério. E meu olho é clínico. O governo do Estado não tem uma coordenadoria que lida com essa questão? Tem a coordenadoria, mas tem que ser uma política de Estado, tem que ser uma política do município. Né? Porque hoje os 224 municípios do Piauí têm drogas. E tem tráfico de drogas, tem violência por causa das drogas. Então, é uma coisa muito mais séria. E ninguém está discutindo isso. Só vão começar a discutir isso quando a classe média virar vítima. Aí vão querer discutir isso aí. Enquanto nós, lá da quebrada, da periferia, somos as vítimas, porque nossos filhos, nossos irmãos estão caindo no crack, estão morrendo de tuberculose, estão morrendo de assassinato, estão morrendo de overdose, ninguém discute. Mas isso é sério. Se você pegar todos os meus depoimentos, eu venho dizendo isso há muito tempo. Isso é muito mais sério do que você imagina. Nós temos a juventude adoecida, temos a juventude que está caindo no crack, e não tem nenhuma política pública, nem para evitar que ele entre, e nem uma política pública para que ele saia, e nem aquela para receber depois que ele sai. Porque não adianta ter um monte de comunidades terapêuticas se depois ele vai para onde. Então, isso é sério. É uma observação. A outra observação que eu queria fazer é que a gente precisa levar a sério a ausência das políticas públicas na periferia. A periferia teresina, entrando e saindo, ela continua do mesmo jeito. Sem política pública, desassistida. Antes tinha um transporte mais ou menos, hoje não tem de jeito nenhum. Os nossos jovens aí são convidados para entrar no crime, porque só o crime que convida, não tem ninguém convidando para outra coisa. As igrejas evangélicas e católicas só servem para missa e culto, não serve para outra coisa. Terminou a missa e o culto fechou, e aí fica por isso mesmo. Se você chegar nas comunidades de Teresina hoje, na periferia, você vai ver um monte de zumbi que tem lá. Zumbi. Que são vítimas do crack. Zumbi. Então, está muito sério, muito sério. E é necessário ter essa política pública. É muita advertência que aí não tem MP3 nesse mundo, não tem ninguém que consiga fazer se não for uma política pública do Estado séria, sem político no meio, sem alguém que seja candidato, sem alguém que venha para cá só porque vira o policial e está pensando em ser candidato a deputado federal e fica falando coisa que não entende. Só entende de um lado da força, mas não conhece o outro lado. Sem isso, com isenção. Aí a gente consegue fazer um trabalho melhor. E chamando todos os credos, todas as universidades, né, os pensadores dessa cidade, para ver se a gente consegue amenizar essa situação. Porque sozinho ninguém faz nada. Vou botar as duas universidades públicas, as privadas, e vamos discutir. Porque está muito sério. Mas sério, vocês não têm nem noção. Né? Só quem tem um olho clínico como nós, não estou falando só de mim, mas todos nós que operamos na periferia, que a gente sabe, boa parte desse povo que está em situação de rua é oriundo do crack. Antes não era. Era álcool, era desenvolvimento, tinha os problemas, mas hoje é o crack. É o crack. Vai prender o traficante? Ótimo. Mas aí nasceu traficante. Nós temos que evitar que o fulano chegue a usar droga. Ele. E temos que evitar, e temos que fazer com que ele se cure da droga. E temos que depois absorver ele para que ele não volte para as drogas. Então, tem muita coisa a se fazer. Isso é política de Estado. Júnior, eu lhe agradeço demais por esse bom bate-papo. Depois a gente vai fazer uma discussão, inclusive, para ver estados aí afora que tiveram melhor resultado nessas políticas, nações que conseguiram enfrentar isso melhor, que possa servir como protótipo para a gente estudar e ver o que é que a gente pode, enquanto sociedade, fazer melhor. A gente está chegando ao final de mais um podcast de conhecimento. Agradecemos ao Júnior, nosso convidado de hoje, e pedimos a você que nos acompanhe nas redes sociais, dê o likezinho, e a gente está aqui para
novos papos, novas possibilidades. Salve, salve, grande abraço.